agradecer a presença do vice-prefeito Danilo Funk, da secretária de Desenvolvimento Social, senhora Ivânia Ribeiro, do membro da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, senador do Partido dos Trabalhadores, ex-senador Geraldo Cândido, Michele Matoso França, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Macaé, doutora Andréia Meirelles, presidente da OAB Macaé, doutor Wadir Dalmos, presidente da Comissão da Verdade Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Direitos Humanos OAB Nacional, e Lauro Martins, ferroviário, Cláudia Márcia Vasconcelos, membros da Comissão da Verdade Macaé e representante da universidade aqui junto à nossa comissão. Gostaria de convidar para dividir os trabalhos da casa nosso colega vereador Marcel Silvano para compor aqui a mesa de abertura. Gostaria também de convidar o presidente da Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro, o companheiro Wadir, para compor aqui a mesa. E gostaria também de convidar o nosso vice-prefeito, que vai dar posse aos membros da comissão, para estar aqui na mesa. Bem, antes de abrir a palavra para o vice-prefeito e o companheiro Adir, eu gostaria de, rapidamente, vamos fazer uma apresentação de PowerPoint de companheiros que participaram da história, que se registra aqui nesse momento, né? Gostaria de pedir aos funcionários que apagassem a luz, ligassem o som e o companheiro do PowerPoint apresentasse aí o PowerPoint. André, você pode ir ali, por favor, localizar certinho? O hino está aí? O hino. Pede Fernando aí. Não, não é aí não, não é aí não. Não é aí também não. Peraí. Dá uma seguradinha, por favor. Tá aí? Hino de Macaé do Brasil. Antes de vermos o PowerPoint, gostaria de, para cumprir o regimento, que a gente ficasse de pé para ouvir o hino nacional e o hino de Macaé.
pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entende que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Vamos lá? Vamos. Agora o hino de Macaé. Onde o mar deixa areia morena, onde o rio se encontra com o mar, onde o sol
Podemos passar? Vamos lá? A música. Pode ir? Tá, tudo bem. Rapidamente, pode passar. Nosso passado merece liberdade, nosso futuro direito de saber a verdade. Pode passar. Né? Novamente, exemplos de luta: Lauro Martins, Vadir Tavares, Alberto Ramires da Costa, Inácio Amorim, Naná, Vinícius Oliveira, Oberlan Pacheco Barreto, em memória, Juarez Pereira Moreira, Alencar Ribeiro, Dimistocles Quilides Batista, Batistinha, Aristóteles de Miranda Melo, Totter, Walter Quaresma, Aldino Miranda, Dandão, Alcedino Silva, Alcebiades Vieira, Ricardo Moacir Leite Santos, Valdir Curvelo, e o outro, depois a assessoria passa para mim, por favor. Pode passar. Enfim, pode passar. Ipiranga de Macaé, né, a gente teve, nessa época de 1964, 160 moradores de Macaé que ficaram no campo de concentração, como os companheiros da época chamam. Nós tivemos 6 vereadores dessa casa caçados e nós tivemos dezenas de professores que perderam o seu direito de dar aula nessa época, que essa comissão vai tentar resgatar. Pode passar. Pode passar. Alguns ferroviários que foram demitidos e alguns presidentes que a gente aqui, ferroviários, que participaram dessa época e que, como a ferrovia era o momento de pujança na época de Macaé, essas pessoas que foram presas, 90% delas representam ou vieram, né, fruto desses trabalhadores. Pode passar. Pode passar. As imagens da época, pode passar, fornecida pelo Valdir. Alguns retratos de jornal, pode passar. Vamos lá. Finalizou. Pode finalizar. Bem, eu gostaria de pedir agora, para a gente finalizar a composição da mesa e passar a palavra para o Adir, né, que o nosso vice-prefeito convidasse e falasse o nome das pessoas, né, que vão participar da Comissão da Verdade. Passar a relação para o nosso companheiro. Boa noite, senhoras e senhores. Fazer a convocação segundo a orientação do nosso presidente. Comissão da Verdade de Macaé, Rio de Janeiro. Presidente, doutora Andréia Vasconcelos Meireles, OAB Macaé. Doutor Ronaldo Tanos Madeira, indicado pela OAB RJ. Doutora Michele Matos de Carvalho, Comissão de Direitos Humanos OAB Macaé. Vereador Luciano Diniz, PT, autor da lei. Vereador Marcel Silvano, PT. Lauro Martins, representante do Sindicato dos Ferroviários, ex-preso político. Professora Cláudia Márcia da Rocha, representante da Academia Sociedade Civil. Bem, agora, para falar e para assinar um convênio, eu passo a palavra para o presidente estadual da Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro, companheiro Wadir. Pronto. Senhor presidente, senhor vice-prefeito, senhores membros da Comissão da Verdade de Macaé, que ora tomam posse, senhoras e senhores, é com muito orgulho, com muita satisfação e com muito senso de responsabilidade que eu estou hoje aqui para, em nome da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, participar desse momento histórico da vida de Macaé, quando hoje se instala e toma posse a sua Comissão da Verdade. E é muito importante
sobretudo aqueles que não têm tanta proximidade com o tema, que saibam qual é o papel primordial de uma comissão da verdade. Por que esse nome? Por que foi criada? Qual é o objetivo de uma comissão da verdade? Bem, nós sabemos, né, os mais jovens talvez só tenham ouvido falar, né, ou só tenham lido algumas 2 ou 3 linhas nos nossos livros de história. O Brasil nem sempre respirou os ares democráticos que hoje respira. Nem sempre nós pudemos nos reunir, como estamos aqui nos reunindo hoje, numa Casa do Povo, numa Câmara dos Vereadores, e podíamos expressar livremente o nosso pensamento, podíamos dizer, sem medo de, a qualquer momento, aquela porta ser aberta com um chute e soldados ou a polícia invadirem e nos levarem presos ou nos metralharem. Mas houve tempo em que isso acontecia. Houve tempo em que não se podia reunir livremente, houve tempo em que não se podia falar livremente, porque aqueles que estivessem exercendo esses direitos elementares da democracia corriam risco de pagar, inclusive, com a própria vida. Então, é muito importante, sobretudo, que as novas gerações saibam que nem sempre as coisas foram como são hoje. Houve um dia, houve uma época, houve 21 anos em que se reunir, em que lutar por dias melhores para o nosso país era um crime, eram consideradas atividades criminosas. E por conta disso, e vamos falar aqui com todas as letras, nós não vamos aqui dourar a pílula, por conta de pessoas que não aceitaram que o Brasil vivesse sob uma ditadura que aqui foi instalada em 1º de abril de 1964. Pessoas que não aceitavam que o Brasil virasse satélite do Império Norte-Americano. Pessoas que queriam fazer reforma agrária. Pessoas que queriam defender a Constituição. Pessoas que defenderam o presidente deposto João Goulart. Muitas delas desapareceram, ou foram mortas, ou foram torturadas. E onde? Em dependências do Estado brasileiro. Em dependências do Exército, em dependências da Marinha, em dependências da Aeronáutica, em dependências da Polícia Federal, em dependências da Polícia Militar, em dependências da Polícia Civil. E não só isso, houve também quem cedesse suas propriedades para que se transformassem em centros de tortura. Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar na Casa da Morte de Petrópolis. De lá, ninguém saiu vivo, salvo uma pessoa, uma mulher, uma heroína de nome Inês Etienne Romeu, que contou os horrores do que se passava naquela Casa da Morte, onde se diz até que pessoas foram esquartejadas e os seus membros esquartejados foram espalhados pelas rodovias ali que circundam a cidade de Petrópolis. É preciso que essa sujeira que foi colocada para debaixo do tapete, ela venha à tona, ela seja submetida à luz do sol. Então, esta é a função primordial das comissões da verdade. Revelar a verdade, investigar o passado, dizer, sobretudo, às novas gerações o que aconteceu, tentar responder a perguntas que até hoje não querem calar, tentar responder a pergunta de onde está Rubens Paiva, deputado que teve a sua casa invadida numa dada manhã de 1971, lá na cidade do Rio de Janeiro, levado por soldados da Aeronáutica, tirado do seio da sua família, da sua esposa, das suas filhas, do seu filho, e nunca mais apareceu. É preciso que nós tentemos responder a pergunta que não quer calar: onde está Stuart Angel, que um dia foi levado da sua casa para um quartel da Aeronáutica e, ao que se sabe, esteve amarrado a um jipe e com a sua boca presa ao cano de descarga do jipe.
e o jipe circulando pelo pátio, e dali foi retirado morto e levado não se sabe para onde. É preciso dizer quem esteve na casa da morte, como algoz e como vítima, quem matou e torturou e quem foi morto e torturado e desapareceu. É preciso que nós tentemos responder quem mandou colocar a bomba na Ordem dos Advogados do Brasil, na sede do Conselho Federal, em 27 de agosto de 1980. Uma carta-bomba endereçada ao presidente, então, Eduardo Seabra Fagundes, e que foi acidentalmente detonada pela sua secretária, dona Lida Monteiro, que não sabia se tratar de uma bomba e detonou aquele explosivo que a vitimou fatalmente. É preciso que nós digamos à sociedade brasileira quem mandou pôr a bomba no Rio Centro, em 1981, onde jovens como vocês se reuniram no 1º de maio festivo, assistindo a um show de música popular brasileira, e as 3 bombas que lá estavam poderiam ter causado uma tragédia sem precedentes aqui em nosso país. Esses e muitos outros casos, essas e outras ocorrências, centenas de ocorrências, precisam vir à tona. E Macaé não fugiu à regra de então. A política de Estado de perseguição, de tortura, de demissões por justa causa, de perseguição ao movimento sindical, de transformar estádios, transformar ginásios em campos de concentração, como foi o caso lá do Caio Martins, em Niterói, e pelo que eu já vi aqui na cidade de Macaé. Então, isto, basicamente, é a missão de uma comissão da verdade. Mas nós estamos falando do passado, quando eu estou me referindo aqui a esses episódios, eu estou me referindo ao passado? Não, eu estou me referindo a um presente permanente, porque enquanto esses episódios não forem esclarecidos, esse e muitos outros, nós não podemos falar em passado. Até porque muitas dessas ocorrências, muitos desses episódios, muitas dessas atitudes por parte do Estado brasileiro continuam acontecendo até hoje. Continuam desaparecendo pessoas. Vou perguntar aqui, cadê o Amarildo? Cadê o pedreiro Amarildo que desapareceu lá na Rocinha, saiu para comprar peixe ou limão para temperar o peixe e nunca mais foi visto? Quantos e quantos jovens, quantos homens e mulheres das nossas favelas, dos nossos bairros pobres, não continuam sendo submetidos a prisões arbitrárias, a espancamentos, a torturas e a desaparecimentos hoje, quando vivemos sob regime democrático? Então, nós temos também os desaparecidos da democracia. E ao que leva à impunidade? Nós sabemos que os torturadores de ontem estão impunes. Alguém aqui já ligou a televisão ou leu no jornal que um assassino, que um torturador da ditadura brasileira sentou no banco dos réus e foi processado, foi condenado, como acontece na Argentina, por exemplo? Como eu me orgulho, como eu tenho inveja do povo argentino, porque o povo argentino está vendo a sua história passada a limpo, está vendo os algozes, os assassinos da sua ditadura pegarem prisão perpétua, sendo presos e sendo levados à execração pública, revelados os crimes que cometeram. E aqui no Brasil? Então, a impunidade dos de ontem leva à impunidade dos de hoje. Aqueles que desapareceram com Rubens Paiva asseguram a impunidade daqueles que desapareceram com Amarildo Souza. Por isso é muito importante que nós entendamos a relevância do papel de uma comissão da verdade. E assim como está acontecendo aqui em Macaé, em diversas outras cidades estão sendo criadas comissões da verdade. A democracia brasileira jamais poderá se dizer estar plenamente constituída, estar plenamente consolidada, enquanto esses crimes bárbaros não forem apurados, enquanto os responsáveis não forem apontados, enquanto eles, que uma vez
não asseguraram aos seus prisioneiros aquilo que nós queremos assegurar a eles. Queremos que sentem no banco dos réus, de acordo com os preceitos do Estado Democrático de Direito, assegurados que lhes sejam os amplos direitos de defesa e respondam pelos crimes que cometeram e peçam desculpas à nação brasileira. Não sei se alcançaremos esse objetivo, mas foi para isso que nós fomos nomeados, foi para isso que nós estamos nos reunindo e foi para isso que eu vim aqui hoje dar o meu abraço carinhoso nos membros da comissão. Me orgulha muito saber que a OAB, mais uma vez, está presente. Me orgulha muito dizer que os advogados têm um papel muito importante no funcionamento das comissões da verdade pelo Brasil afora e que a OAB continua cumprindo o seu papel institucional. Vejo aqui a nossa presidente da OAB de Macaé, minha querida amiga Andréa Meirelles, a Michele Matoso, meu querido companheiro Ronaldo, participando, integrantes da nossa comissão, juntamente com os demais companheiros da sociedade e do Parlamento de Maricá, fazendo com que esta comissão plural consiga dizer à população de Macaé sobre o que aconteceu naqueles dias e noites sombrios que duraram 21 anos nesse país. Então, senhor presidente, Macaé está de parabéns, essa Câmara está de parabéns, Vossa Excelência está de parabéns, todos os membros da comissão estão de parabéns e cabe agora ao povo de Macaé cobrar da sua comissão que preste o serviço que está se comprometendo a prestar no dia de hoje. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o vice-prefeito e chamar a presidente da comissão para abrir a mesa, para liberar o presidente que vai pegar um avião agora, eu gostaria de pedir à presidente da OAB que viesse à mesa para assinar o convênio, acordo de cooperação técnica entre si celebram a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro e a Comissão Municipal da Verdade de Macaé. Andréa Meirelles e o Adir, por favor, assinar. Tem outra caneta para ele? Companheiro Vadir, nosso muito obrigado e gostaria de pedir uma salva de palmas. Macaé, desejo uma boa viagem para o senhor. Pode entrar, os fotógrafos, claro. Gostaria de pedir para ocupar o lugar do companheiro Vadir, o ex-senador do Partido dos Trabalhadores, companheiro Geraldo Cândido, membro da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Com a palavra, para encerrar essa mesa e abrirmos a outra, o nosso vice-prefeito que nos deu posse, Danilo Fung. Novamente, boa noite, senhoras e senhores. Grande satisfação que eu participo de mais esse momento histórico, exatamente nessa casa. Tem como marca ser, como característica máxima ser a casa do povo. Faço uma saudação ao grande companheiro eterno senador Geraldo, ao presidente Luciano, doutora Andréia, doutor Ronaldo, doutora Michele, Lauro, professora Cláudia, meu irmão Marcelo Silvano, a todos os profissionais e funcionários da Câmara Municipal. Sinto um pouco de saudade, toda vez que eu venho aqui tenho que fazer menção. Obrigado pela paciência que tiveram comigo nos anos que eu passei aqui. E esse momento, né, a gente começa falando emocionado pelo discurso do Adir, que também tem uma grande relação não só de respeito profissional e político,
mas também de afeto. Eu que passei um momento muito difícil como quando fui vereador aqui, um processo de cassação, claro, sem nenhuma pretensão de querer comparar com o que passaram aqueles 6 vereadores heróicos que em 64 foram cassados também, mas o Adi foi quem fez minha primeira defesa nessa casa, num momento também de desproporção física do Estado, desproporção do tamanho do poder constituído contra um determinado representante popular, no qual eu era naquele momento. E aí a gente falar de nostalgia por aquilo que a gente não viveu, afinal eu tenho apenas 34 anos, pode até soar, parecer um pouco de recalque. Mas a gente que é militante político, que, querendo ou não, familiares nossos passaram por aquele momento turbulento e, infelizmente, real, mas tenebroso da nossa história, também, conforme apresentaram aqui nos slides, não podemos esquecer exatamente para resistir e não deixar que aconteça com a atual geração e com as gerações futuras. Eu lembro, Luciano, até fazendo uma breve recordação, você procurar ser o mais breve possível, que aí depois que a gente passa, né, começa a militar, eu que sou do Partido dos Trabalhadores, sempre muito ligado a essas causas de direitos humanos e, mais do que tudo, dessa luta histórica da esquerda no Brasil contra as oligarquias, contra a elite constituída no poder, que, graças a Deus, somente após a posse do presidente Lula, demonstrou de fato que a democracia brasileira está num processo de consolidação e oportunidade para que todos tenham a palavra e tenham o direito de se pronunciar. Soube há cerca de 4 anos que meu avô, então militar, no período de 64, teve que, correndo, enterrar o seu livro de Marx, os seus livros de Marx, toda a sua literatura de esquerda, isso no Rio Grande do Sul, e, mesmo assim, passou 2 semanas preso numa cadeia do Exército naquela ocasião, sendo interrogado. Pelo que ele fala, ou não sei se por vergonha, não chegou a ser torturado, mas essa é uma realidade que se aproxima e passou na vida de todos nós. É isso que eu gostaria de deixar aí bem simbolicamente colocado. E hoje a gente tem a oportunidade de estar vivendo um outro momento histórico, onde os jovens e todos os cidadãos desse país podem ir às ruas gritar, reclamar, podem se utilizar dos espaços da Câmara de Vereadores, sem ter o seu direito de fala cerceado, porque a democracia de fato se consolida, e aqueles guerreiros, e em Macaé tivemos os ferroviários, foram fundamentais para que isso fosse garantido. Então, sem nostalgia, e mais do que tudo, sem sentir saudade, mas lembrando que isso aconteceu no nosso país e no nosso município, eu fico honrado aqui de estar participando dessa cerimônia e estar nomeando, assinando aqui esses 7 representantes da população que vão ter que dizer a verdade do que aconteceu no passado de Macaé. Bom trabalho, e vai ser duro, mas vai ser importante para o nosso município. Eu gostaria agora de passar a palavra, nosso companheiro Geraldo vai falar. Boa noite, todos presentes, companheiros e companheiras. Eu quero só reafirmar a nossa saudação da Comissão Estadual do Rio de Janeiro, aos companheiros de Macaé. O nosso presidente já falou, o companheiro Adi Damus, vai dizer o seguinte, que nós, da Comissão Estadual, nós temos estimulado a criação de comissões municipais, porque as comissões municipais vão ajudar a Comissão Estadual a fazer o trabalho em nosso estado. O Rio de Janeiro é um estado pequeno, aparentemente, mas aqui nesse estado do Rio de Janeiro foi aonde se deu um confronto muito grande em relação à questão do golpe militar. Porque o Rio de Janeiro era a capital da República, né? Quer dizer, era até 60, em 64 ainda estava ainda com muita... a estrutura, a infra, ainda estava muito aqui no Rio de Janeiro. E era onde os sindicatos, que era a base de apoio ao governo João Goulart, no Rio de Janeiro eram muito fortes. Ferroviário, portuário, marítimos, bancários, enfim, várias categorias que davam apoio ao governo João, que lutava pela reforma de base. E justamente quando veio o golpe militar, o golpe civil-militar, atacou principalmente os sindicatos, foram os principais entidades que foram atacadas pelo golpe civil-militar. Porque a ditadura,
ela só se implantou a partir de 68, porque em 64 foi um golpe civil-militar, não é isso? Em 68, aí que eles baixaram o AI-5, fecharam o Congresso Nacional, caçaram mais de 10 mil funcionários públicos, professores da universidade, parlamentares, enfim, e aí a ditadura se implantou de forma violenta. Bom, aí não tinha outro jeito, era ir para o confronto armado. Portanto, aí a juventude, a classe média, os estudantes se organizaram e foi para o confronto com a ditadura. Mas é isso aí que o Adi estava falando, né? É preciso, então, trazer essa história, trazer essa história à tona. O povo brasileiro precisa conhecer essa história, e o povo não conhece, efetivamente. Então, as comissões, Comissão Nacional, Comissão Estadual, as comissões municipais, elas vão cumprir um papel importantíssimo no sentido de trazer essa história ao conhecimento da sociedade. Nós, do Rio de Janeiro, já criamos a Comissão de Niterói. Agora aqui estamos inaugurando também, instalando a comissão aqui no Macaé. Estamos também para implantar a comissão de Duque de Caxias, de São Gonçalo, de Volta Redonda, de Barra Mansa. Enfim, todas as cidades, né, importantes do nosso estado, nós estamos trabalhando, né, em contato com a OAB, né, com o movimento da sociedade civil organizada na cidade, com a Câmara dos Vereadores, para organizar as comissões que vão cumprir um papel muito importante. Isso para nós é fundamental. Amanhã, no Rio de Janeiro, nós vamos fazer na Assembleia Legislativa uma audiência pública sobre a questão de Mário Alves, que foi um militante morto no DOI-CODE. Então, a Comissão Estadual convocou 4 pessoas, 4 torturadores, para depor amanhã na comissão, e também o depoimento de pessoas que estiveram no período no DOI-CODE, quando o Mário foi torturado e morto lá na Barão de Mesquita. Então, só para finalizar, eu acho que a comissão aqui de Macaé pode cumprir um papel importante. Macaé não é uma cidade grande, mas teve um confronto, teve uma luta no período da ditadura militar. Então, essa história vai ser contada através da comissão municipal, que vai fazer, né, um estudo, vai apresentar, fazer uma pesquisa, vai apresentar para a sociedade o que ocorreu aqui nessa cidade. Nós, do Rio de Janeiro, nós criamos um fórum estadual, que se reúne uma vez por mês com a sociedade civil organizada. Temos uma participação muito grande da sociedade. Eu acho importante também aqui em Macaé, eu estou sugerindo que a comissão também faça a mesma coisa, no exemplo do Rio de Janeiro, né, que crie um fórum para que a sociedade civil de Macaé possa participar efetivamente para dar a sua contribuição, trazendo, né, as suas propostas, inclusive até, se for o caso, até algumas crítica construtiva que ajude, inclusive, no trabalho da Comissão Municipal. Então, muito obrigado, sucesso a todos, um grande abraço a todas as pessoas de Macaé. Muito obrigado. O prefeito acabou de ligar e pediu que ele está enrolado lá fechando o orçamento, né, vice? E ele convidou para todos os membros da comissão amanhã, na parte da tarde, poderem estar presentes juntamente com o vice-prefeito lá no gabinete dele. Fez o convite aqui agora. Gostaria de citar a presença do senhor Alexandre, professor da FRJ e presidente da FUNEMAC, também aqui entre nós. E agora a gente vai fazer o encerramento dessa mesa, né, e vamos a apenas alguns minutos ainda, né, que faltam para encerrar. Eu gostaria de aqui deixar registrado no meu encerramento o agradecimento dos assessores do gabinete do vereador Marcel e do vereador Luciano Diniz, que muito trabalharam para possibilitar esse evento, né? E gostaria de pedir que agora o gabinete do Marcel peça um assessor para que trocar com as companheiras que vão deixar o registro da ata, para fazer a ata daqui para frente, na primeira reunião da comissão. E do nosso gabinete, gostaria de pedir o André, que vem aqui substituir, para a gente fazer a primeira ata da reunião, sobre o comando da nossa presidente, Andréa Meirelles. Uma salva de palmas para a companheira.
Quero agradecer a presença de todos, dar meu boa noite, agradecer à Câmara Municipal, município de Macaé, que desde o início apoiaram a criação da Comissão da Verdade no âmbito municipal. Agradecer a meus companheiros comissários, agora já empossados, pela confiança que me foi depositada para presidir essa comissão. Espero estar à altura desse desafio, mais um, que também estou presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Macaé, e posso garantir aos senhores que iremos trabalhar com muito afinco e com muita vontade para resgatar essa verdade aqui no município. Desde o início, a gente tem falado que não queremos revanche, queremos luzes. Por que isso? O nosso objetivo não é agir como agiram, com os nossos companheiros no passado, senão estaríamos agindo da mesma forma. O que nós queremos é que esse passado nunca mais volte a acontecer. Alguns companheiros meus, às vezes me perguntam por que da Comissão da Verdade. O Adi, ele foi muito feliz aqui nessa colocação, mas eu acho que é sempre importante ressaltar, por que queremos essa Comissão da Verdade. Muitas vezes, tem tantas coisas acontecendo no nosso momento atual, porque queremos resgatar esse passado. Nós queremos resgatar esse passado para que nós não ficamos indiferentes às mortes, às torturas que aconteceram. Que isso não vire meras estatísticas, que a gente não chegue ao nosso presente como se isso fosse uma coisa banal. Diferente do que acontece hoje, e isso em tese, como aconteceu com o caso do pedreiro Amarildo, no passado, o agente torturador, o agente que matava, o agente que perseguia, era exatamente o Estado que tinha o dever de nos proteger. Isso é um diferencial enorme. Por isso que é muito importante fazer o resgate da história dessas graves violações aos direitos humanos no Brasil. E aí, fazendo uma analogia com o presente, seria o mesmo caso que hoje, como acontece com as redes sociais, que o simples fato de eu curtir o movimento Vem para a Rua, que fez toda a organização dos movimentos agora que foram às ruas protestar pela reforma política, contra a corrupção, contra o transporte, essas pessoas pudessem ser punidas sem processo, que a polícia pudesse entrar na minha casa e pegar minha filha, porque ela participou de um protesto. Seria justo que as mães perdessem as filhas, que os pais perdessem os filhos, que os filhos perdessem os pais, pelo simples fato de acreditar que queremos um mundo melhor? Será que isso é justo, sem o devido processo legal? Não é. E exatamente para garantir essa democracia, que essa democracia possa permanecer, que nossos jovens possam protestar com segurança, que nós queremos resgatar o passado e resgatar essa memória afetiva dos macaenses contra os nossos 160 companheiros que foram aqui presos, perseguidos, no campo de concentração do Ipiranga, os 6 vereadores que também foram caçados aqui à época, e os nossos jovens macaenses precisam conhecer essa história, que não estão em nenhum dos livros aqui. E essa é a importância da Comissão da Verdade, e desde já quero colocar à disposição os companheiros que querem nos ajudar, colaborar com o resgate dessa história. Estamos à disposição para receber documentos, momentos fotográficos da época. Isso tudo vai ser levado em conta. E quero agradecer de coração aqui, por esse momento importante. Afinal de contas, o meu avô foi um dos presos políticos na época. Obrigada. Eu agora vou passar a palavra para o nosso comissário, doutor Arnaldo Madeira. Presidente da OAB Macaé, Seção Macaé, e que, merecidamente, nesta noite, assume a presidência da Comissão da Verdade Macaé. Não só pelo aspecto genético, conheci seu avô, porque, juntamente com seu avô, o meu pai também esteve preso. José Lira Madeira. Foi o fundador das Ligas Camponesas em Macaé, e eu queria que fizesse uma
uma ressalva para que fosse consignado o nome de Generino Teotônio de Luna. Um grande líder sindical em Macaé, líder do fundador das Ligas Camponesas em Macaé, que foi um homem profundamente perseguido, de uma forma muito cruel na cidade de Macaé. Então, eu aceitei o convite da Andréia e sinto feliz aqui por ver o nosso representante do prefeito, né, um jovem que está engajado nessa luta. A juventude é muito perdida, a juventude é muitas das vezes, um pouco alienada face hoje esse poder violento da mídia, agregada às grandes corporações financeiras, agregada às empresas multinacionais norte-americanas, e que faz com que você tenha muitas informações, mas muito poucas reflexões. E, com isso, eu quero parabenizar também o vereador aqui presente, Lauro, a professora, todos aqui presentes, o ex-senador, os funcionários da Câmara, e dizer que eu também me sinto muito confortável, porque durante a minha vida, eu sempre fiz uma opção ao lado dos excluídos, ao lado dos injustiçados, Inclusive dos ferroviários. ao lado dos ferroviários, enfim, ao lado, porque o mundo ele gira em torno do capital e do trabalho. Não existe nada fora disso. Pobre, eu digo, é pobre em qualquer lugar. Pobre é pobre no hospital, pobre é pobre na delegacia de polícia, pobre é pobre em um banco, pobre é pobre no ônibus, pobre é pobre em todo lugar. E essa gente sofre. Então, em nome dessa gente, em nome de mais justiça social, em nome de uma mudança nessa ideia de lucro, nessa ideia de dinheiro, nessa ideia de vaidade, nessa ideia de egoísmo, nessa ideia de ostentação, é que esses companheiros já, durante a história do Brasil, enfrentaram esse golpe de Estado, que foi um golpe de Estado que nasceu dentro dos Estados Unidos da América do Norte. Eles aqui foram apenas alguns representantes desse movimento. E foi um movimento cruel. Não foi cruel só pela tortura física, a tortura policial. Foi cruel porque não deixou que se realizasse a reforma agrária, houvesse mais justiça na terra. Foi cruel porque não deixou dar um salário digno ao trabalhador. Foi cruel pelas condições inumanas de trabalho. Foi cruel porque criou uma sociedade, quando nós ligamos a televisão hoje em dia, nós vemos o Nordeste passando fome. Então, eu acho que a tortura ela tem um sentido muito amplo. Ela tem um sentido restrito quando ela é feita na crueldade pessoal, mas ela tem um sentido simbólico, genérico, porque ela passa a ser uma estrutura montada por um sistema em que a única ideia é o lucro. E a vida, o ser humano, a criança, o idoso, isso não interessa a essa gente que defende esse tipo de capitalismo. Então, eu estou aqui confortavelmente para participar desse movimento. Acho que é boa essa discussão, para que a gente possa ter um instrumento para esclarecer esse povo. Não é possível que você ligue a televisão e você só tenha direito a assistir Dança dos Famosos. Por que Dança dos Famosos? Por que não bota Dança dos Desfamosos, que dança melhor que ele? Com aquele dinheirão no bolso, todo mundo dança, todo mundo pula. E, muitas das vezes, eles colocam na boca da população: o povo gosta muito de Faustão, o povo não gosta. O povo brasileiro, o exemplo é um exemplo muito clássico. O sujeito dava carne de terceiro cachorro e falava que é filé. Ele comia carne de terceiro como se fosse filé. Agora, a hora que der o filé, ele vai comer melhor, vai gostar. É isso que eles fazem com o povo brasileiro. Eles dão carne de terceiro e falam que é filé. Então, eu estou aqui
justamente dentro do movimento de ordem jurídica, mas também dentro do movimento de ordem de esclarecimento a esse povo. Alertar esse povo para o mundo cruel em que nós estamos vivendo. Aqui não existe mais a relação de 64. A relação de 64 era entre capital e trabalho, rico e pobre. Hoje é entre ostentação e miséria. Não se pode pensar um sistema no mundo em que o fator de identidade social seja o consumo. O sujeito não vale pelo trabalho, ele não vale por ser um bom professor, ele não vale por ser um bom empregado, ele não se vale por ser uma boa dona de casa, não vale por ser um cidadão respeitável, ele vale se ele ostentar. Esse é a verdade que nós devemos. E, contra isso, eu estou aqui para dar minha participação. Muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria de passar a palavra para o vereador Marcel Silvano. Boa noite, Andréia, presidente da nossa Comissão da Verdade de Macaé, Danilo Funk, vice-prefeito, amigo de caminhada e de diversas lutas, inclusive do grande processo de cassação. Eu lembro, naquele momento, a gente fez uma discussão logo depois que passou aquele tempo nebuloso aqui nessa casa, e, lógico, eu não era vereador nem nada, a gente discutia que o cheiro de mofo de algumas ideias políticas em Macaé relembravam tanto aquilo que ficou para trás e que a gente não quer nunca retornar, mas que não podemos esquecer, para sabermos fazer sempre essa diferença, né? E aí nessa diferença dos embolorados do processo político e daqueles que têm disposição de construir o novo, o mundo novo, a organização dos povos e a liberdade, né? Eu saúdo com muita alegria nosso ex-senador, né? Senador, porque é um título que não perde nunca, né, Geraldo? Geraldo Cândido, uma referência política para a gente dentro do Partido dos Trabalhadores, viu? Um lutador, um guerreiro. Saudar nossos companheiros de comissão, né, a professora, a Michele, o seu Lauro, Ronaldo, Luciano. E aí eu fico aqui, primeiro, muito satisfeito por viver essa história, e aí agradecer até ao Luciano pela iniciativa do projeto de lei. O Luciano foi o autor do projeto de lei aqui, instituindo a Comissão da Verdade. E eu fico me questionando aqui como que a gente pode colaborar, né, exercendo um primeiro mandato, num momento de renovação política no processo macaense, na história de Macaé, né, e num ano tão especial que são os nossos 200 anos, né, e que não dá para fingir, né, que aqui na frente, eu fico sentado aqui toda terça e quarta-feira naquela última cadeira ali, o Luciano fica do meu lado, que a gente fica virado exatamente para frente do campo de concentração macaense, que era o Ipiranga, né, o ginásio do Ipiranga. Então, não nos deixa perder de vista a nossa tarefa de ser esse divisor de águas desse processo político, né? Receber as críticas nas redes sociais, Andréia, e não ficar tentando descobrir onde que nasceu, onde que mora, filho de quem, pai de quem, trabalha onde. É natural hoje no nosso processo político a crítica, e nos faz avançar para sabermos onde erramos, onde acertamos. Isso é uma conquista da sociedade democrática, da sociedade moderna, não é isso? A gente fala tanto em democracia, e aí a gente vive uma ditadura da mídia. Ronaldo Madeira, doutor Ronaldo, lembrou bem, que nos diz sempre como que a gente deve se comportar, né? Eles eram os 20 centavos, era isso, que não serviam, e agora a Rede Globo teve que pedir desculpas, né? O Arnaldo Jabor teve que reconhecer que não era a ditadura da Rede Globo, né, que eram só os 20 centavos. É todo um processo que tem que ser discutido no Brasil inteiro, o processo de representação política, processo de participação popular, de garantia da transparência. E, enfim, eu acho que é um momento importante para nosso trabalho parlamentar, o Luciano. Vai ser, talvez, um dos grandes aprendizados para mim, e aí a liberdade de dizer para você também. E, bem, eu lembro aqui,
Frei Tito dominicano, né, uma referência para mim na atuação de pastoral da juventude. A gente sempre buscava ali ler sobre tudo isso, né, o batismo de sangue lá do Frei Beto, que dizia, no batismo de sangue, tem uma passagem que o Frei Beto diz que não é impossível a conciliação de oprimido e opressor, né? Então, não há conciliação entre oprimido e opressor, né, naquele momento histórico. E muitos anos depois, o Eduardo Galeano, na posse do Evo Meirelles, lá na Bolívia, né, que foi uma outra ruptura, e aí contextualizando as ditaduras terríveis que a América Latina viveu, o Evo Meirelles, o Evo e o Eduardo Galeano dizia que o mundo já foi dividido entre oprimido e opressor, entre ricos e pobres, entre norte e sul, e hoje é, sobretudo, dividido entre indignos e indignados. E aí o lado é a gente que precisa escolher. Isso eu acho que aqui todos nós temos lado, né? Eu acho que esse lado a gente não precisa ficar explicando para ninguém qual é, mas não nos dá o direito de esquecer o que aconteceu com o estudante Edson Luiz, o que aconteceu com o jornalista Vladimir Herzog, o que aconteceu com o Dandão, o que aconteceu com o seu Lauro, que ele vai dizer para a gente, e com tanta gente que hoje ainda sofre, né, aqui na Nova Holanda, aqui na Nova Esperança, ali nas Malvinas, ali no Botafogo, e por aí afora, né? Então, para deixar assim uma reflexão interessante, que um dos primeiros contatos, de fato, de literatura que eu tive sobre a ditadura militar foi esse livro aqui, que eu ganhei de um primo meu que era seminarista, Brasil Nunca Mais. É organizado por Dom Paulo Evaristo Arnes, que ele pega diversos relatos e diversos documentos para dizer que é um relato para a história. E, a partir dali, eu comecei a entender que não pode deixar de ser contado tudo o que aconteceu. E nesse livro tem uma passagem interessante, eu estava aqui folheando para encontrar, e aí eu encontrei que é um pensamento de um indígena, né, de uma aldeia lá de Minas Gerais, o Quelé Maxcali. Ele diz o seguinte: meu pai contou para mim, eu vou contar para o meu filho, e quando ele morrer, ele conta para o filho dele, e assim ninguém esquece. A tarefa nossa, seu Lauro, em especial todos os ferroviários, seu Lauro representando aqui, é que Macaé não esqueça e que possa fazer sempre esse corte, né, essa diferenciação de todo o processo, porque ainda hoje nós temos remanescentes de um lado e de outro lado. Nós temos um espaço importante como esse aqui, que é o Palácio Cláudio Moacir, um advogado, defensor de presos políticos aqui em Macaé, e nós vamos deixar esse espaço para um espaço muito pujante, né, valoroso, bonito, mas que tem talvez um outro simbolismo que não podemos deixar de entender, né? Então, agradecer a oportunidade, parabenizar todos nós aqui e dizer, seu Lauro, que a gente está à disposição para construir tudo isso e que essa história não pode ficar para trás. Né, Ivânia? Então, um abraço a todos, boa noite. Estou muito satisfeito. Obrigado. Agora vamos dar início ao painel Relato sobre o Golpe Militar. O nosso comissário, Lauro Martins. Quero saudar a todos aqui, a mesa diretora, a comissão que foi instalada, a todos os companheiros, ao nosso eterno senador, também participou das lutas. Pena que não esteja aqui os vereadores de Macaé, para estar nesse momento aqui prestigiando
na sua totalidade, mas aqueles que se inspiram na luta, na independência do povo, na igualdade do povo, estão aqui. Quero agradecer ao Luciano Diniz, né, pela brilhante iniciativa, ao Marcel e a doutora neta daquele que esteve preso junto comigo, como hoje também está o Ronaldo aqui, filho do José Lira Madeira, que nos ensinavam como fazer reforma agrária, né? No momento crucial lá na Virgem Santa, quando os fazendeiros e alguns jagunços foram para lá para acabar, para matar o pessoal que veio para fazer a reforma agrária aí, para ajudar a distribuir as terras, ele disparou com a lambretinha e ele tinha um problema na perna, né, Ronaldo? E quando ele chegou com a lambreta lá em frente à oficina para chamar os ferroviários para a luta, a lambreta caiu e ele também, mas ele foi lá e cumpriu a tarefa dele. Não sei se o Ronaldo sabia? E aí nós fomos lá para a Virgem Santa defender os camponeses. Nós lá já tínhamos feito algumas trincheiras e já tinha levado algumas espingardas de socar pela boca, que só faz barulho para assustar. E aí a gente conseguiu afastar o pessoal e não houve grandes crimes, nem ninguém matou ninguém, mas continuou com o pessoal lá na terra, que depois, em 64, expulsou muita gente daí. Mas eu queria, nessa noite, até que eu fale coisas que depois me tira do ar aqui, às vezes, então, contar histórias que a gente possa brincar assim. Aqui tem pessoas que também tiveram comigo em movimento. Quero saudar lá o meu colega Oberlan. Muita gente que... Alô? E muita gente, e muitos que estão aqui, participaram de várias lutas, mesmo depois da ditadura, mesmo depois de tudo, sempre eu tive à frente e, quando saí de Macaé por uns tempos, mas mantinha contato aqui. Nessa casa aqui, tem toda a história do que eu vou contar. Ela tem ata, ela está no livro. Essa história, essa casa é depositária fiel dessa história. Aqui os ferroviários de um lado e ferroviários de outro, com mais a sociedade de Macaé, com os vereadores que punham aqui, tentavam a todo momento, na hora que o caldeirão estava fervendo, nos anos 60, a ata está aqui. Essa ata eu guardei por muito tempo, já serviu de história, né? A companheira Ivânia, junto com alguns ferroviários, conseguimos editar o livro A Estação Bedengó. E eu queria, antes de tudo, antes de me aprofundar, pedir desculpa a vocês, porque quando me convocaram para entrar nessa comissão e relatar essas questões, eu aceitei, mas pedi que antes me desse um tempo para consultar a todos aqueles que tiveram nessa história aí, se eu podia relatar, se eu podia falar os seus nomes, e se eu devia ficar nessa comissão, porque eu achava e acho que tem gente até mais capacitada do que eu e que lutou também, poderia fazer parte até mais brilhantemente do que eu. Deve ter até mais informação. Mas os procurei, um por um, e todos me disseram: estou doente, não consigo falar nisso, né? E o que você fizer
todos nós assinamos embaixo. Então, eu falei, eu vou continuar. E vim aqui hoje compor a comissão. Esses que reuniram comigo, todos assistiram, eu levei alguns deles, consegui levar alguns para dar depoimento. E para falar qualquer coisa, mas sentiram, né? Eu, por sorte, que participei desse movimento, era um dos mais novos, e o pessoal que tem essa história, né? Nós hoje aqui já fizemos homenagem póstuma a ele, referindo, ali naquele quadro, mais de 98% já morreram. Tem poucos vivos. Então, essa história, Macaé merece que seja contada aqui, para Macaé ter a sua história garantida por uma comissão da verdade. Ainda bem que essa comissão é da verdade e está hoje com liberdade para agir. Aquele presidente já narrou muita coisa aí, porque na comissão que faziam para inquérito policial militar, eu não podia falar a verdade, não. Se eu falasse a verdade, eu acabava como um bocado de companheiros, né? A gente tinha que pregar mentira mesmo, até enquanto pudesse pregar mentira, porque muitos companheiros, quando não aguentaram mais com a tortura, eles falaram a verdade, e a gente não podia incriminá-los, porque o ser humano tem a resistência até onde pode ter a resistência. Dali para frente, né, ser humano... Então, mas nós conseguimos com os ferroviários. Mas não, essa história não é só de ferroviário, ela tem muitos ferroviários, mas nós tínhamos companheiros intelectuais daqui de Macaé, respeitáveis, como posso citar nome, o doutor Moacir, que era presidente do Partido Socialista, que sucedeu, né, o Partido Socialista foi aquele que sucedeu ao Partido Comunista, que em 46 Dutra tirou, acabou com com os 14 deputados que tinha na Câmara Federal, né? A gente, até o Jorge Amado, o Maurício Grabois, e tem aqui o nome de alguns que eu lembrando assim, era Gregório Bezerra, Maurício Grabois, Marighella e Jorge Amado, e outros mais que foram caçados, torturados, levaram para a Ilha Grande, levaram para várias prisões horríveis, e o Partido Socialista reviveu para dar sigla para que os comunistas, inclusive aqueles que militavam no meio ferroviário, pudessem se candidatar dentro do Partido Socialista, né? E o Partido Socialista nos abrigou. E aqui em Macaé, ele em 47, 48, foi fundado pela esquerda democrática com o Mangabeira, não, parece que e a gente aqui fomos recrutados pelo Partido Socialista quando fundou, no final da década de 50. E aí incluíram os ferroviários, porque só assim a gente podia eleger os nossos companheiros ferroviários, que o Partido Socialista dava a sigla, né? Está aqui na ata, após os militares tomar o país, o Partido Socialista também foi liquidado. Aqui em Macaé, os 6 caçados daqui, todos 6 pertenciam ao Partido Socialista, né? E nós
sabíamos que estava correndo perigo, porque quando antecede o golpe de 64, se essas cadeiras falassem, ia dizer o Caldeirão que estava aqui, a briga da esquerda e da direita, a gente defendendo as nossas questões, né? E esse que nos caçaram defendia os interesses, que a briga era pelos que eram a favor dos americanos, e nós, da esquerda socialista, eles achavam que a gente ia trazer para aqui Moscou para mandar no Brasil. E aqui os debates ocorriam nesse nível assim. E eles imediatamente reuniram aqui a Câmara, né, e caçaram sem direito à defesa. Nós estávamos todos presos. Os 6 que foram caçados aqui estavam presos. Não teve direito a sequer a defesa do mandato dele. E eu não sei como é que eles fizeram, para quem que eles colocaram para continuar como vereador, porque a gente estava fora, em prisão, e eles, não sei como é que preencheram aqui a casa, né? Mas caçaram os 6 vereadores, não deram direito à defesa e caçaram com bobagem, coisas que não tinha nada a ver, porque eu me lembro uma sessão aqui, o Walter Quaresma falou para mim: rapaz, vocês precisam ir lá, porque a gente está sofrendo ataque de toda a natureza, e vocês precisam ir lá apoiar a gente. E nós viemos, e eu fiquei ali naquele canto, o Marcel citou aquela cadeira, ali estava sentado o Walter Quaresma, e um vereador aqui começou a excitá-lo, dizendo que ele representava o comunismo, que era para acabar com as famílias, era acabar com o Brasil, era para entregar o Brasil para a Rússia, aquelas bobagens todas. Aí eu falei para ele: Quaresma, esse rapaz anda armado, toma cuidado. E ele detatou com Quaresma, acabou com Quaresma ali. Aí Quaresma ficou ouvindo e pediu a palavra, né? A direito à resposta. E Quaresma estava, como aqui o decoro é usar paletó. E o Quaresma falou assim: tudo bem, eu sou mesmo isso aí que você está dizendo, né? Que eu estou com vontade de matar todo mundo, que a gente é comunista, isso e aquilo. Agora, eu queria convidar o nobre colega para fazer o que eu vou fazer aqui, né? Eu que sou esse cara malvado, que tem essas maldades todas. E aí ele tirou o paletó e convidou o vereador para tirar o paletó, porque o vereador andava armado. Quando ele falou isso, o vereador entrou aqui embaixo. Porque ele falou: aí eu estou assim, tirou o paletó e falou: eu sou esse malvado todo. Eu me lembro, se essas cadeiras falassem, estava aí. Mas essa história do que ocorreu mesmo em Macaé vai ser contada para a comissão, e a gente vai tentar buscar esse pessoal, aqueles que eu pedi para vir aqui, para a gente até saudar, porque não tem mais, quando a gente fala qualquer coisa, começa a criar problemas, né? Porque são pessoas que foram torturadas, e se telefonando para o gabinete, para o Luciano, se colocaram à disposição para conversar, mas que não tem, né, eles não vêm aqui mesmo, porque, como eu disse, eu sou o mais novo, um dos mais novos. Eles já estão com idade avançada e começam a ficar nervosos e não vai sair mesmo nada. Agora, com a comissão, vão se abrir, vão conversar, vão dizer o que houve aqui. Também vamos requisitar todo o pessoal que tenha documento, que
passou, porque a coisa foi muito feia. As famílias, né? Eu tenho pena, hoje eu tenho muita pena da minha mãe, que chorava a noite inteira, porque sabia que eu estava lá na prisão e escutava gritos de horrores. Ela morava próximo ali onde é a Polícia Federal, e ela escutava os gritos de horror e ela entrava, minha mãe quase enlouquecia, meu pai ia lá para frente dizer que eu não era comunista, que comunista era ele, e eu dizia, diz a meu pai para sair daqui, para não fazer isso não, né? E aí começaram os inquéritos policial militar, e chamava um por um, né? Ficava alguns na cela e chamava separado para dizer que aquele companheiro falou que eu fiz isso, que aquele companheiro disse que eu sou comunista, que eu reunia no Partido Comunista. E atrás da gente tinha aqueles armários, né, para forçar a gente a entrar em pânico para falar o que não devia, e aí eles faziam aqueles inquéritos pesados, o cara ia escrevendo lá, e depois dava a gente para assinar, e a gente, bem nervoso, não conseguia ler, mas 2 vezes eu disse que não assinava, na terceira vez, se eu não assinasse, eu estava morto. Mas eu não devo ter assinado nada contra companheiro nenhum, porque nada aconteceu. Hoje estamos todos, eu procuro um por um, e desde 64 que a gente continuou da mesma maneira. Eu tenho aqui testemunha que nós continuamos no mesmo caminho, da mesma forma, trabalhando pelas esquerdas, pelo socialismo, junto com a reforma agrária, junto com os trabalhos nos sindicatos, e nunca... Muitos pararam, porque a idade, né? A idade não aguenta mesmo. E aqui, em Macaé, foi esse tipo de coisa. E depois disso, nós não paramos e os ferroviários continuaram a mandar vereadores para aqui, né? Nós mandamos para aqui. A gente podia mandar aqueles que não eram muito conhecidos como comunistas e que não foram fichados como comunistas, não passaram pelo inquérito policial militar. Eu tenho Jodi Souto Correia como meu irmão, porque nós convivemos politicamente, tivemos uma vida juntos, fomos para a Bahia, moramos juntos, e Jodi veio para aqui como vereador, que nós votamos nele e botamos aqui. Só que toda hora ele ia lá para o quartel. Cláudio Moacir era prefeito e tinha que ir lá conversar para soltar Jodi, porque qualquer coisa que Jodi falasse aqui era chamado no quartel, porque os vereadores da Arena, né, que só fizeram a Arena, e o MDB era o partido do sim senhor, e quando houve a eleição, o MDB passou a ser o partido do não, e aí veio o ato institucional número 5 e caçou todo mundo que não obedecesse, né? Como Elis Regina cantava, né? Caiu o rei de pau, caiu o rei de espada, isso ia sucedendo, e nós continuando a lutar, e a gente continuando a fazer o que fosse possível para manter a nossa política de amparo ao trabalhador, de justiça social. E depois do Jodi veio o Taeco, depois veio o Vinícius, e depois veio o Humberto Assunção, né? E aí a gente já não tinha mais ferroviário, né? Era 4 ou 5, não dava para eleger mais ninguém. E dificilmente um de nós seria eleito sem ter aquele número de ferroviário, porque ninguém gostava de votar em comunista. Basta dizer que Lula, até chegar a ser presidente, teve que trazer seu vice com o Zé Alencar, né, um homem que era um dono de empresas, porque enquanto Lula mantinha sangue puro de PT, Ivânia sabe aqui o trabalho nosso, quando chegou na eleição que a gente conseguiu se candidatar a vereador pelo PT,
nós não tivemos número de legenda para fazer um vereador, porque ninguém votava na gente, mesmo não votava no PT. Tinha medo de votar no PT. Aí não deu legenda para eleger sequer um vereador. E a gente deixou de ser vereador. E também não deu legenda, não foi porque o povo não votou, não. É porque eles tiraram o voto da gente, roubaram muito o voto da gente. Teve mesa que eu tive 13 votos, quando fui ver no boletim saiu 3. E eu podia fazer o quê? Coisa nenhuma. Então, essa é a história toda de Macaé, da questão de 64, mas eu não vou falar para vocês sobre tortura, porque não aguento. Né? Mas eles faziam os inquéritos, depois fazia triagem, e como a cadeia já estava cheia, né? Não tinha mais lugar para ninguém, eles pegaram o Ipiranga, fizeram um campo de concentração, e a gente ficava ali, dormindo ao relento. Não tinha condição de nada, era ali no cimento mesmo, puro. Ali teve colegas que já tinham idade avançada, sofreram muito e passaram momentos horríveis. E a pior de tudo era na família da gente, os filhos sofrendo, a mãe, pai, era uma coisa horrível. A gente... É duro lembrar. Foi uma coisa horrível aqui em Macaé. E hoje nós temos que saudar esse pessoal que vai levantar essa história. A hora que iniciou aqui a sessão, cantaram o hino de Macaé, eu lembrei, né, que também foi um ferroviário que fez esse hino, e também foi feito com a gente lá no Senai. Né? Nós fomos os primeiros a trazer, no 7 de setembro, os alunos do Senai assoviando esse hino, nem cantava, assoviava com a banda e desfilando em Macaé, o Senai. Eu, Tunito e vários professores do Senai, e aquilo era muito bom. Quando cantou esse hino, eu lembrei do Tunito e do Senai. A gente tem que estar feliz nesse momento de resgatar essa história para Macaé, que vai ser resgatada. Nós vamos tentar aí chamar esses colegas, os que ainda estão vivos, apesar de muitos doentes, mas a gente vai tentar reconstruir essa história, que foi uma história de luta, de sofrimento, mas que é uma história que impulsiona. Hoje a gente vê a garotada na rua, vem para a rua, vem para lutar, né? Que está com a disposição de jovem, e nós temos que apoiá-los e passar para eles a nossa força, daqueles que já tiveram na luta e hoje continuam, só que não tem a força jovem para lutar contra, porque continua as mesmas coisas no país. Só que naquele tempo era o mundo dividido em dois, era pró-americano e pró-socialismo. Hoje não. Hoje a miséria continua, a educação continua falida, a saúde continua falida, mas é a mesma luta que será eterna enquanto tiver alguém para lutar para melhorar as condições do povo brasileiro e de todo o planeta. Muito obrigado. Eu gostaria de saber se alguém da plateia gostaria de se manifestar. Que aí a gente passaria a palavra. A Ivânia Ribeiro, nossa secretária de Assistência Social. Eu serei breve, porque eu acho que o relato que foi feito pelo Lauro já tem bastante conteúdo, o Adir também, nosso companheiro Geraldo Cândido, idem.
saudar a todos, mas eu quero só reconhecer que nessa Comissão da Verdade foi escolhida também uma professora, Cláudia Márcia. Lauro falou sobre os ferroviários, e os ferroviários estão no nosso coração, na nossa mente, representaram muitíssimo para a minha consciência política, mas, como professora, eu quero saudar a Cláudia Márcia, que está presente, porque, afinal de contas, em 79, com a grande greve dos professores, ainda num clima de ditadura, muitos dos nossos colegas foram chamados a Araruama, onde era a sede da Polícia Regional, para prestarem depoimento, né, pelo simples fato de terem feito uma greve. Então, assim, dizer que de algumas categorias profissionais que existem em Macaé, bancários, professores, petroleiros, a gente tem que tirar o chapéu para os ferroviários, e os professores também tiveram importância. Professor Miguel Ângelo é um nome que merece teve uma todo... professora, Ivânia, a mãe do Arian, ela foi chamada a responder inquérito. Dona Ancira Pimentel. Então, mulher nessa luta. Vocês desculpem a crise de corporativismo, mas eu tenho também que fazer essa ressalva à presença da Cláudia. Advogado Ronaldo. Eu, às vezes, questiono um pouco assim algumas reverências que são feitas no município a determinados nomes ligados profundamente à arena, recebem, às vezes, nome de prédios públicos. Eu tenho uma dificuldade de aceitar isso. Recentemente, houve um prédio público importante com o nome de um político da arena. Mas é democracia, né? De qualquer maneira, a gente fica feliz de estar aqui no Palácio Legislativo com o nome de Cláudio Moacir, que foi o nome de alguém que honrou a luta pela democracia e justiça na época da ditadura, defendendo os presos políticos. Parabéns à comissão, a iniciativa de Luciano, e a gente também está aí para colaborar, até por conta do Estação Bendengó, que foi uma pesquisa que a gente fez junto com o Lauro e um petroleiro, para a gente poder registrar nesse livro, que foi uma coisa simples, um pouco dessa história da resistência. Que seja uma comissão com bastante êxito. Obrigada, Ivânia. Alguém mais gostaria de se manifestar? Bem, então, vamos encerrar os trabalhos por hoje, agradecer a presença de todos, né, com muita garra, que eu vejo aqui os comissários aqui se manifestando. Realmente é um grupo extremamente qualificado, professores, ferroviários, advogados, vereadores, e eu tenho certeza que teremos muitos outros colaboradores. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao vice-prefeito Danilo Funk, desde o início aí nos apoiando, ao nosso senador Geraldo. Muito obrigada.